Qual que é o trabalho terapêutico aqui? É validar as dificuldades reais da maternidade, questionando instinto, questionando mitos sobre o próprio instinto materno, né? E explorar a distribuição também desigual das responsabilidades domésticas em relação a ela e ao marido dela, né? E apoiar, inclusive, a Laura para estabelecer limites com outros familiares que julgam a sua própria maternidade, ajudando assim ela a integrar a maternidade com as suas outras identidades, fazendo ela entender que ela não precisa abrir mão de quem ela era, né? Ela pode continuar sendo quem ela era, para que ela não fique identificada com apenas uma parte da vida dela, que é ser mãe. Então, esse seria um ponto específico. Bom, vamos agora para uma parte da aula que eu acho fundamental, que são as perguntas essenciais de uma clínica feminista. Aqui a gente vai refletir, né? Mas também aqui eu quero fazer um convite para que a gente comece a pensar um pouquinho criticamente também. A terapia com perspectiva de gênero é sobre reconhecer essas marcas, mas também é fazer algo com elas, né? E o que é esse algo? É construir um espaço onde essa mulher possa se escutar com liberdade, onde ela não precisa performar um ideal de paciente boazinho, né? Onde ela não precisa ser diagnosticada por estar ferida, mas sim, de fato, compreendida, né? E aí, diante disso, é uma clínica que vai se perguntar o tempo todo que vozes essa mulher está escutando dentro dela. Essa é a pergunta básica, né? E essa pergunta, ela é inspirada na Carol Gilligan, quando ela reconhece que muitas mulheres internalizam vozes críticas que não são originalmente suas, né? Então, de quem são essas vozes? Aqui a gente vai investigar as origens familiares, culturais, midiáticas dessas mensagens internalizadas. Quem ela teve que calar para sobreviver, né? É bem o que a Alice Miller coloca na obra O Drama da Criança Adotada. Quem ela teve que calar para sobreviver. E isso nos mostra como as crianças, e especialmente as meninas, aprendem a suprimir partes da sua autenticidade para receber amor, né? E aí, a pergunta fundamental aqui é: o que ela teve que sacrificar para ser amada? O que você teve que sacrificar para ser amada? Essa pergunta, ela reconhece a ideia de amor condicionado como uma forma de violência, né? Como a Bell Hooks tem um livro, que é um livro maravilhoso, que chama Tudo Sobre Amor. E ela fala, né, o que seria possível se ela não tivesse sido ensinada a se odiar. Essa pergunta é muito potente, porque dá possibilidade para uma liberdade imaginativa. Vamos pensar, e se você não tivesse sido ensinado a se odiar, o que você poderia fazer da sua vida? Diante dessas perguntas reflexivas, eu queria trazer agora, e aí entrando mais na psicanálise, a dimensão política do próprio inconsciente, né?
E isso é um ponto bem importante, né? Porque a gente vai conectar aqui um pouco a psicanálise e a própria política, tá? Vamos lá. Essa clínica com perspectiva de gênero, ela não separa o subjetivo do político. Porque o que é inconsciente, senão uma memória viva do que não pode ser dito. Vou repetir. O que é o inconsciente, senão a memória viva do que não pode ser dito? A Sueli Ronick, que é uma psicanalista brasileira, ela fala como o inconsciente, ele é político e ele carrega marcas das violências históricas, mas também ele carrega marcas das potências de resistência. A Júlia Kristeva, ela vai abordar um pouco isso também, mas sob o ponto de vista da linguagem patriarcal. Ela vai trazer como a linguagem patriarcal molda o nosso psiquismo desde antes do nosso nascimento, através dos desejos e medos que os nossos pais projetam sobre nós quando ainda somos fetos, né? Literalmente. Né? E aí isso conecta um pouco também com a própria ideia da Judith Butler, da própria construção, né? Que o sexo também é algo socialmente construído e não o gênero, né? Então, assim, diante disso agora, diante dessas duas referências, eu queria fazer um convite para você aprofundar essa análise, né? Para que o vídeo aprofunda um pouco, elabora e aí depois volta. Voltou? Bom, quando o Lacan ele fala que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, a gente precisa se perguntar: de quem é essa linguagem? De quem é essa linguagem que estrutura o inconsciente? Que vozes ela carrega? Que silêncios ela impõe? A Lucy Irigaray, ela traz um alerta diante da nossa linguagem psicanalítica tradicional, que toma a própria referência masculina como universal. E é por isso que quando uma mulher fala da sua experiência, muitas vezes é necessário usar uma linguagem que não foi feita para ela. Ela fala a partir da linguagem do outro e não dela. Profundo, né? Importante. Reflete sobre isso, elabora. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre interseccionalidade e diversidade. A gente falou já da Kimberly Crenshaw, da Leila Gonzalez, e aí a gente agora vai ampliar um pouquinho mais isso rapidamente, né? Quando a gente fala de perspectiva de gênero, a gente não está dizendo que existe uma única forma de ser mulher, né? A gente está dizendo que há uma estrutura de dominação que atravessa todas as mulheres, cada uma de uma forma diferente, de acordo com a sua classe, com a sua raça, com o seu corpo, né? Com as suas histórias, né? Com as suas identidades. E isso é muito importante que a gente entenda, né? Que não existe uma única forma de ser mulher, né? E que quando a gente escuta, a gente tem que escutar com essa perspectiva, né? Até para que a gente não faça uma contra-transferência com o paciente. A Audre Lorde, ela nos ensina que não existe hierarquia de opressão. Então, uma mulher negra,
ela não enfrenta mais opressão que uma mulher branca heterossocial. Porque não existe comparação. Elas enfrentam ambas opressões diferentes que se articulam de formas específicas, mas que de nenhuma forma elas podem ser comparadas, né? E aí a Glória Anzaldúa nos fala sobre a consciência mestiça na obra Chicane Feminista, né? Que é isso? É a capacidade de navegar entre mundos diferentes que as mulheres de fronteira elas desenvolvem. E nessa obra, isso traz muita reflexão sobre a resiliência e estratégias de sobrevivência específicas, de acordo, né, com as intersecções. E é por isso que essa clínica também é interseccional. Ela não é só feminista, ela é decolonial e ela é interseccional. Ela não se propõe salvar ninguém, mas sim a escutar com muita responsabilidade, com uma escuta radical, com uma ética feminista. A Patricia Williams, que é uma jurista negra, ela traz muito o conteúdo de que a experiência da opressão também é uma experiência de resistência. Então, nossas pacientes, elas não são apenas vítimas, elas são sobreviventes com recursos únicos, né? Que são esses recursos únicos? Esses recursos únicos vai das estratégias que elas mesmas desenvolveram para enfrentar suas próprias interseccionalidades. A clínica feminista, ela também tem uma praxis transformadora. Ela tem um compromisso social com a transformação da realidade, né? Isso é bem importante ter em mente, né? Para mim, fazer terapia com perspectiva de gênero é muito sobre desenvolver a realidade da mulher que foi desfigurada por anos de controle. E diversas formas de controle, mas especial de controle emocional. É mostrar para ela que o problema nunca foi ela. É ajudar essa mulher a se reescrever com as suas próprias palavras. E aí eu amo a obra do Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido. Essa obra, ela nos ensina sobre a importância da conscientização. A ideia de que a conscientização é um processo através do qual as pessoas oprimidas, elas desenvolvem uma compreensão crítica da sua realidade e da capacidade de transformar a sua realidade. E a Bell Hooks, ela vai adaptar o Paulo Freire para o feminismo e ela cria um conceito, que é um conceito que eu gosto muito, que é a pedagogia da engajada. Que é um processo educativo que reconhece e transforma as relações de poder. Ou seja, através, né, da psicoeducação, a gente pode reconhecer e transformar a lógica do poder que está por trás de uma sociedade patriarcal. E na clínica, isso significa que a gente não interpreta para a paciente, mas com a paciente. A gente não revela verdades ocultas, mas a gente facilita o processo por meio da qual ela mesma descobre as próprias verdades. Essa clínica é um lugar de doar